Fala galera, aqui é a Denise do canal Superando a Si Mesma. Bom, esse vídeo é para falar sobre: será que estamos sendo o nosso melhor? Será que estamos dando o nosso máximo, nosso potencial máximo? Será que a gente está desenvolvendo tudo aquilo que a gente é capaz de fazer? E se estamos dando o nosso máximo, será que esse máximo não é um limite que nós mesmos nos impusemos? Que às vezes você acha, eu estou dando 100% nos estudos, na vida, nos treinos, e eu estava me questionando sobre isso. Para quem não sabe, eu estou participando do curso de formação de soldado do Rio de Janeiro e eu sou concurseira, né? No momento eu não estou estudando, não estou conseguindo, né? E eu sempre fico me questionando: será que eu estou sendo o melhor que eu posso ser? Será que eu estou dando o meu máximo? E se quando naquele dia que eu penso assim, hoje eu dei o meu máximo, será que esse é mesmo o seu limite? Será que esse é mesmo o seu máximo? Ou você começou a acreditar que esse era o seu máximo e esse passou a ser o seu máximo? Consegue acompanhar o raciocínio? Eu estava me questionando sobre isso. Uma das coisas é pelo fato de que eu desde que comecei o curso de formação, eu estou gravando no ano de 2025, né? Comecei o curso no começo desse ano, em fevereiro, e eu não tenho conseguido estudar. Digamos que não estou estudando, né? Porque estudei uma semana, outra, ou seja, não estou estudando. Só estou estudando lá dentro porque a gente tem muita aula teórica, e a gente estuda um bocado lá, né? Só que eu, como concurseira que sou, considero que eu não estou estudando, né? Tá. Esse é um ponto, é um X da questão. O outro é sobre treino, sobre se alimentar bem, sobre dormir bem. Isso eu não estou conseguindo fazer muito bem, até porque o horário de lá é puxado. Eu sou residente, eu moro no quartel. Ficou tudo muito diferente na minha vida, né? Só que eu já sabia que seria assim. Só que, apesar disso, eu comecei a treinar lá dentro, tem uma academia lá, né? E eu comecei a treinar, mesmo depois de um dia inteiro. A gente também tem aula de TFM, que é treinamento físico militar. Mesmo nos dias que tem treinamento físico, ao final do dia eu vou para a academia, né? Porque eu botei na minha cabeça, na fase atual que eu tô, é o melhor que dá para fazer. E assim eu permaneci, né, fazendo, assim eu estou permanecendo, né, eu tenho feito. Só que tem dias que eu estou me permitindo ser fraca. E, gente, tem um lado meu que eu sempre tive isso comigo, de saber que eu tinha que fazer mais. Eu sempre tive isso na minha cabeça: eu tenho que fazer mais, nunca é o suficiente. E se é o suficiente para o outro, para mim não é, né? Sempre acho que eu tenho que dar um gás a mais. Eu venho com isso há muitos anos na minha vida, isso é parte de quem eu sou. Só que ultimamente eu tenho me permitido ficar à toa. Eu tenho bebido, eu tenho comido porcaria durante a semana, coisas que eu já não fazia. Eu tava um tempo sem beber, né? Até porque eu tava focada em passar, eu não tava conseguindo relaxar. E, gente, beber, eu digo que beber uma cervejinha ou outra, bebo pouco, que eu não bebo muito, nunca fui de beber muito. Até porque parte de mim é atleta, né? Eu brinco muito com isso. E então eu sempre consegui meio que manter um equilíbrio. Só que sendo que os primeiros meses foi bem complicado, né? Tá longe de casa, longe do meu espaço, mudou completamente minha rotina. Claro que foi por algo que eu desejei, eu queria muito estar lá, e agora eu estou muito feliz de estar lá. Não estava no começo, eu não estava, sendo bem sincera, né? Porque eu não achava que isso era para mim. Só que agora eu me sinto pertencente de algo, é legal.
né? É legal estar lá. Eu tenho gostado bastante e tenho vibrado muito quando eu estou lá e estou fazendo o meu melhor. Sendo que no meio disso tudo, dessa mudança toda, eu tenho fraquejado. E eu sei que eu tô fraquejando. Só que no momento que você tá fraquejando, meio que você fala assim, ah, não, se dá um mole, ah, comer uma porcaria hoje, comer uma pizza hoje durante a semana, não tem problema não. Faltar o treino pra ir comer porcaria, pra ir beber, não tem problema não. Você vem de uma fase muito difícil, muito desgastante. Tá, tudo bem, eu tava aceitando essa ideia. Só que, gente, tem uns dias que eu tô pensando, tem algo em mim que tá, sei lá, me incomodando e eu não sabia bem o que era. E era exatamente isso, essa ideia que eu fiquei me perguntando. Você está sendo mesmo o seu melhor? E o seu melhor não é apenas um limite que você mesmo se impôs? Cara, aí hoje como eu tô treinando lá durante a semana na academia lá do quartel, eu parei de malhar fora, né? Até porque por causa da grana, né, gente? Lá eu recebo bem menos do que eu ganhava. Tô com algumas dívidas por conta das fases do concurso, por conta de estar cursando esse curso de formação. E sabe, né? Então eu tava me permitindo não pagar academia, não ir malhar final de semana. Às vezes ia correr porque eu corro muitos anos e geralmente eu corro sábado ou domingo, né? Meio que minha rotina tava quebrada por conta dessa fase toda de concurseira e agora concursada, né? No curso de formação. Sendo que hoje foi o dia que, cara, me bateu muito forte essa ideia de que eu tô mesmo sendo o meu melhor, sabe? Você conseguir olhar pra si mesmo. A gente tem que refletir sobre essas coisas. Você para e se pergunta com você mesmo, não é com outra pessoa, porque quem tá fora não consegue saber qual é o seu limite. Nem a gente mesmo sabe. Porque às vezes a gente acha que está sendo o nosso melhor, mas não tá. É simplesmente você achou que seu limite era aqui e como você tá batendo isso aqui, você acha que tá bom, mas não, de repente vai que seu limite era além. Hoje eu fiquei me questionando sobre isso, né? Uma das coisas é isso, de tá fazendo exercício porcamente, que eu tô fazendo quartel, mas eu tenho faltado e eu não tenho comido direito. Essa é outra parte também, tô me permitindo comer muita besteira. E eu sempre fico me questionando sobre isso, porque eu gosto dessa vida de quem pratica esporte físico, quem se alimenta bem, entre aspas, né, que todo mundo dá uma escorregada. E eu prezo por isso, esse estilo de vida. E ultimamente eu não tava tendo. E tava colocando como desculpa, ah, não, porque eu tô participando de um curso de formação, é difícil manter tudo isso. Mas será que é difícil porque você acreditou que seria difícil e por isso que tá sendo? Hoje me caiu essa ficha, né, de que eu percebi que eu não tava sendo o meu melhor. Eu tava imaginando que tava sendo o meu melhor, mas não tava, que eu posso ir muito além. E, gente, isso lá no quartel a gente aprende muito, porque tem dia a gente tira serviço interno, né? Tem dia que você vai virado, você dormiu poucas horas e mesmo assim você vai lá, você compra um expediente todo, ainda assim faz exercício físico, aula de TFM. Ó, pra vocês terem noção, teve um dia que eu me distraí e não tomei café da manhã, né? E nisso fui direto pra aula de TFM. Porque eu tinha ido pra um rodízio de pizza de noite e aí de manhã eu não tava com fome e eu nunca pulo café da manhã, né? Então eu fui fazer exercício físico em jejum e eu não tinha me dado conta e eu treinei super bem, foi super de boa. E depois que eu voltei que eu olhei assim, eu falei, caraca, eu achava que eu não conseguia fazer exercícios físicos em jejum. Poucas vezes eu fiz isso.
Então, pra gente perceber como é a mente, às vezes você acha que seu limite é esse aqui, mas quando você ultrapassa, você percebe que o seu limite estava muito além, né? Uma outra coisa é que teve um dia, semana passada, final de semana passada, eu saí do serviço interno que a gente está tirando, né? A gente meio que fica praticamente, se for final de semana, pega o dia inteiro, né? Dia de semana é mais tranquilo. Mas eu sei que eu saí do expediente lá interno e eu fui correr. Eu falei, não, eu não vou ficar perdendo toda vez que eu tirar serviço. Eu falto treino, porque o horário do treino é o horário de serviço, não dá para ir malhar. E outra que no dia seguinte eu acabo matando 2 dias de treino. Eu falei, eu tava invocada. Eu falei, não tem como ser assim, tem que dar para fazer mais. Gente, eu saí do quartel e eu fui à praia correr. Eu corri 8 km. 8 km, eu só tinha dormido exatamente 3 horas. Eu só consegui dormir 3 horas. Dá pra dormir mais horas, mas eu não consigo dormir nas horas cedas. Eu só consigo dormir de madrugada. Eu corri 3 horas. Eu corri não. Eu dormi 3 horas. E mesmo assim saindo virada, praticamente virada, né? Eu consegui ir correr. Eu corri 8 km. Aí você para, fica refletindo. Eu sempre fico refletindo, né? O limite que eu achava que eu tinha, não consigo, não aguento, gente, tá muito maior. Então, vira e mexe, a gente tem que perceber na nossa vida, puxa, será que eu tô dando o meu melhor? Não é o melhor que o outro acha que é melhor, não é? Eu não posso falar pra você qual é o seu melhor, qual é o seu limite. Às vezes, nós mesmos não sabemos, a gente mesmo se engana. Então, não tem como você virar pra uma outra pessoa e perguntar. Você tem que se conhecer o suficiente para perceber, sabe aquela vozinha que fica, Denise? A minha cabeça sempre fica assim, Denise, olha lá. Você acha que você tá dando o seu melhor? Olha lá, olha o que você tá fazendo, você tá vacilando, você tá dando mole. Porque no fundo, cara, nossa alma grita, a gente sabe que dá pra ser melhor. Às vezes a gente não confia na gente, né? E por conta do cenário atual, às vezes a gente não acredita que dá pra ser melhor. Mas às vezes dê para ser melhor. Às vezes dá para ser melhor. Então perceba na sua vida se você está sendo o seu melhor, o melhor que você possa ser, e se esse melhor não é apenas o limite que você se impôs. E é isso, gente. Uma hora, a nossa hora chega. Até. Bye, bye. Se cuidem. Tchau.